Boa tarde a todos. Todos me ouvem? Faz um sinalzinho com a mão quem estiver me ouvindo, por favor. Obrigada. Sejam todos muito bem-vindos a esse lançamento da COVAC Sociedade de Advogados. Hoje nós vamos lançar um manual da Lei Geral de Proteção de Dados para instituições de ensino superior. A COVAC Sociedade de Advogados criou este manual, né, de proteção de dados para todos os associados de várias instituições em que estão apoiando esse lançamento. E essa lei, ela é muito importante, inclusive, porque ela já entrou em vigor, né? O Dr. Kovac vai falar melhor disso, mas ela deveria entrar em vigor só no próximo ano, mas ela foi antecipada e já está em vigor. Então, todas as instituições de ensino e todas as empresas que trabalham com dados identificáveis precisam se adequar às novas normas da LGPD. Então, para quem ainda não se adequou, é importante correr atrás, entender quais são as novas regras para se adequar. Hoje falarão aqui com vocês, né, para apresentar esse manual da LGPD, que é a COVAC Sociedade de Advogados formulou, o doutor José Roberto Kovac, doutor Daniel Cavalcante, o doutor José Roberto Kovac Júnior e a doutora Adriana Arouca. Então, para começar, eu gostaria já de chamar o doutor José Roberto Kovac. Olá, Kovac, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Renata. Em primeiro lugar, te agradecer sempre o apoio, o seu apoio, né? Eu vi a Renata falando sobre reforma tributária essa semana, eu falei, meu Deus do céu, olha só, de tanto ela ouvir, ela já fala sobre tudo, viu? Então, né? A LGPD também, né, doutor Kovac? Eu acabei me envolvendo bastante aqui para adequar as coisas para o Semesp, porque acaba envolvendo muito o marketing, que lida com dados, e também a área de TI, né? Perfeito. A gente acaba descobrindo aí algumas coisas. Então, quero agradecer a todos aqui que estão presentes, né? A gente já começou com bastante gente aqui, quase mais de 100 pessoas participando, e eu queria primeiro agradecer ao presidente do Mackenzie, o José Inácio, que foi quem fez o prefácio do manual da Lei Geral de Proteção de Dados. E a razão de pedir, inclusive, para o Mackenzie, porque nós fizemos um webinar o ano passado, já preocupado com a Lei Geral de Proteção de Dados, e nesse webinar estava lá representando também o pessoal que responde pelo compliance do Mackenzie e que já estava introduzindo a Lei Geral de Proteção de Dados. Não posso deixar também de registrar todas as entidades apoiadoras, como a BRAF, a BE, a BRUC, a FESMIG, a PM, a ANACEL, a ANEC, a NUP, a Grupo, o CRUB, o Instituto Êxito, o FONIF, o SEMESB, SEMERGE, SEMESP, SEMESG, SINEP do Norte do Paraná e outras entidades que acabou não sendo possível porque foram apoiadoras de último momento, mas isso não quer dizer que todas as entidades de ensino superior, não obstante ou não de estar no logo, vão poder ter acesso ao manual geral, o manual da Lei de Proteção de Dados, porque nós entendemos que, diante da situação que nós estamos vivendo, e, na realidade, todos esperavam e aguardavam que a vigência da LGPD só ia ocorrer o ano que vem, mas, de fato, a partir de quinta-feira, ela vai valer na sua totalidade, independente de diversos dispositivos já estarem valendo. Tanto que o Seracom, o Ministério Público, já estava acionando diversas empresas com o objetivo de que as instituições já tratassem os dados que são públicos e aqueles que são de natureza sensíveis e, portanto, precisa ter o seu consentimento para se tornar público. Nós, atuando no ensino superior e na educação básica, temos preocupações de trazer temas que, pensando sempre já no futuro, né? Em 2014, nós lançamos o primeiro manual de compliance,
O ano passado lançamos o segundo Manual de Compliance, que é um programa de integridade para o setor educacional, e aí eu vou ser obrigado a fazer a propaganda, que está aqui, né? E que esse manual ele pode ser adquirido tanto no Amazon como também na Cultura. E é um livro destinado exclusivamente para as instituições de ensino superior, embora o tema todo ele trata muito também do terceiro setor. E o escritório, dentro da sua preocupação de inovação, dentro da sua preocupação de tratar temas que são essenciais para o segmento da educação, vem se preparando leis de edição da Lei Geral de Proteção de Dados. Nós temos uma equipe hoje em volta de 100 pessoas, mas, obviamente, nem todos tratam desse assunto, porque atuamos na área tributária, na área empresarial, na área trabalhista, na área de consumidor. O escritório tem diversas competências. Entretanto, para tratar desse assunto, nós capacitamos uma equipe em função da necessidade dos nossos próprios clientes, antevendo o problema sério que pode dar ao não tratar os dados, ao não implementar a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, nós formamos uma equipe, dos quais uma parte dessa equipe hoje falará nesse seminário, né? E em tempos de pandemia, diante das dificuldades que todos estão passando, e cada dia há uma novidade, né? Agora mesmo, um pouquinho antes de começarmos aqui, nós advogamos para o SEMERGE do Rio de Janeiro e tínhamos impetrado um mandado de segurança contra a decisão de um juiz em que impedia a retomada das aulas, né? E ainda para ajudar o Tribunal de Justiça também, em relação específica ao decreto do Rio de Janeiro, também proibiu a retomada das aulas. E obtivemos agora a decisão judicial no sentido da retomada das aulas, de acordo com o decreto e, obviamente, considerando que aquele grupo, que os denominados grupos de riscos, não podem ter a retomada. Então, nós estamos vivendo numa fase difícil e que cada dia nós temos uma novidade. E as novidades não têm tempo, né? Passamos o final de semana nesse sentido. E com esse objetivo, e também com o espírito de solidariedade que deve permear nesse momento, nós chegamos à conclusão de que nós não vamos vender esse manual. É um manual que vocês vão ter acesso, vou explicar daqui a pouco como, mas concluímos que esse é mais um dos momentos que a gente tem que se dedicar também à causa do ensino superior, pensando no próximo, pensando nesse momento das dificuldades de cada um, e sabemos que, infelizmente, também em tempos de pandemia e dessas dificuldades, existem pessoas que querem tirar algum benefício desse momento que nós estamos vivendo. Por essa razão, nós concluímos que nós deveríamos destinar esse manual a todos aqueles que o desejam ter acesso. E já fazendo a experiência do própria Lei Geral de Proteção de Dados, a gente não pode encaminhar as pessoas. Nós não podemos encaminhar as instituições sem que elas queiram, sem que elas autorizem. E, como tal, vocês vão ingressar no site do Escritório da Sociedade de Advocacia, dvcovac.com.br. Lá tem um link, vocês vão entrar nesse link, vão autorizar e vão baixar o manual e vão, a partir disso, usufruir do manual no sentido de ser uma instrução, um guia de extrema importância para a implantação de quem não implantou, de quem estiver no meio, e quem tiver já no seu final, obviamente, ou já terminou, é uma maneira mais de aprimorar. Além do mais, não termina aqui o nosso objetivo de entregar a vocês um trabalho que foi feito no escritório. Nós vamos também disponibilizar a todos aqueles que ingressaram e solicitaram este manual um relatório de impacto em relação à Lei Geral de Proteção de Dados.
muitas pessoas, muitas instituições indagaram nesse tempo todo, isso daí é só para empresa de grande porte. Não, não é. É para empresa, para associação, para fundação, inclusive para pessoas físicas. O que significa dizer que nós estamos, para quem ainda não trabalhou com esse tema, está extremamente atrasado. Vai precisar realmente iniciar esse trabalho. E vejamos que a instituição de ensino ela tem um verdadeiro repositório de informações. Desde a entrada do aluno na instituição, ao acessar, seja ele ou o pai, com o objetivo de conhecer a instituição, até a matrícula, depois a colação de grau, e depois esses dados que vão ser trabalhados e continuados, até porque hoje nós não temos, nem não devemos ter, a figura do ex-aluno. O aluno é aquele que está em permanente contato com a instituição. Então, veja a importância que é isso. E tratar isso pelos dados sensíveis, pelos dados que são públicos, o consentimento das informações que o seu aluno, o professor ou o seu parceiro vai permitir que você torne público. E esse consentimento não é de forma genérica, ele precisa ser pontual, ou seja, nós temos muita coisa ainda a fazer. E lembrando ainda que nós temos contratos vigentes, contrato de prestação de serviço educacional é um deles, nós temos os contratos de trabalhos que precisam ser adequados, ou seja, nós temos uma série de providências ainda a ser tomada e ser corrigidas, e o contrato, por exemplo, de prestação de serviço, ele não dá a garantia por ter assinado anteriormente a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados. Tinham vários projetos para alterar, etc., mas do ponto de vista prático, a partir de quinta-feira, a sua vigência total da Lei Geral de Proteção de Dados vai valer. Então, se você ainda não fez, gente, vocês vão ter que começar a pensar nisso, né? E por essa razão que nós estamos aqui lançando hoje esse manual, pensando em dois focos, que é essa lei, a segurança jurídica dos dados de proteção e, ao mesmo tempo, a segurança cibernética dos dados, a fim de que eles não venham a ser utilizados de forma equivocada e que pode trazer transtornos não de natureza de multa, como estabelece a própria lei, no percentual de 2% até 50 milhões. Mas o fato é o seguinte, as próprias instituições hoje, que já têm convênios internacionais, já sabem o que isso significa, porque é uma lei que hoje, na comunidade europeia, ela está valendo e ela está vigente. Então, nesse sentido, eu quero fazer um agradecimento especial também à Covax Sociedade de Advogados, por intermédio de todos os sócios, de todos os colaboradores, que se dedicaram para que antecipasse antes da vigência total da lei e tornasse público a todas as instituições e todas aquelas que precisam, nesse momento, de uma informação segura, a fim de evitar problemas, né? Então, nesse sentido, eu faço um agradecimento público a todos os advogados, a todos os sócios que estão aqui, que nos ajudaram e que contribuíram, não só na Lei Geral de Proteção de Dados, mas outros que tiveram envolvidos em tantos outros processos e que tiveram que dobrar a noite, muitas vezes, como aconteceu nesse final de semana, em relação a esse problema sério do Rio de Janeiro. Então, eu quero passar já de imediato ao meu amigo, sócio, doutor Daniel Cavalcante, para que ele inicie, então, a fala e vamos agora tratar de aspectos práticos da nossa lei. Eu falei que ia falar em 15 minutos, falei em 17, então estou dentro praticamente do meu tempo. Um grande abraço a todos, estou aqui de olho em tudo. Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bom? Ainda é boa tarde, né? O Kovac só usou 17 minutos, né? Bom, pessoal, esse trabalho, o trabalho do desenvolvimento
desse manual, ele foi um trabalho que ele não se iniciou há pouco tempo. Na verdade, ele já tem praticamente 1 ano que nós estamos trabalhando nisso, né? É um trabalho colaborativo com aproximadamente 12 advogados envolvidos, né, no desenvolvimento desse trabalho. O objetivo não é ser um manual rasteiro, o objetivo é ser um manual que seja bastante abrangente, complexo, né? Esse é o nosso objetivo de trazer esse material para vocês, um material que ele explique, ao contrário de vários livros que a gente encontra por aí, que ele seja bastante prático, né? Que no frigir dos ovos, que a instituição pegue esse manual, leve para casa, que cada mantenedor olhe, que verifique como que funciona na prática, porque o objetivo, de fato, foi trazer os detalhes, né, de como que se deva implementar. É claro que foram vários percalços nesse desenvolvimento, né, mesmo porque nós esperávamos fazer o lançamento desse manual no final do ano, né, e a pretensão era que ganhássemos um pouco mais de tempo, que as instituições tivessem um pouco mais de tempo para, de fato, conhecer a legislação de uma maneira geral. Mas não tivemos esse tempo, então tivemos que antecipar e fazer essa apresentação. Pois bem, juntamente com esse trabalho colaborativo, né, nós passamos a desenvolver os vários capítulos, e toda vez que nós debatíamos, tínhamos um foco. Olha, o foco é ser claro, ser objetivo, fugir da mesmice que nós vemos por aí, né, e trazer algo mais palpável para que as instituições possam, de fato, fazer essa implementação. Fazendo uma restrição bem objetiva em relação ao que foi tratado no manual, inicialmente a gente faz uma apresentação da LGPD, de fato uma apresentação ampla, né, apresentando os conceitos básicos da LGPD, né, como que ela funciona, quais são os conceitos, quem são os envolvidos da LGPD, dizendo efetivamente que com a Lei Geral de Proteção de Dados nasce um direito, né, e eu vejo muito, e eu converso muito com o COVAC, que as mantenedoras não estão preocupadas com essa situação, porque imaginam que qualquer tipo de aplicabilidade dessa legislação esteja atrelada à criação da autoridade nacional, né? E essa autoridade nacional ela está sendo criada, sendo que a aplicação das sanções ela ficou de ser gerada a partir de maio do ano que vem. No entanto, a partir do momento em que essa lei entrar em vigor, surgem direitos, né? E esses direitos que as instituições têm que ter em mente são direitos que pertencem àqueles que são os reais proprietários dos dados, né? Então, alunos, professores, e a partir do lançamento dessa legislação, eles vão poder exercer esse direito, né? Nasce, de acordo com a própria legislação, uma espécie de um novo tipo de direito consumidor, né? Então, o objetivo inicial de fazer essa apresentação, logo no início, foi trazer esse contexto da legislação e suas principais características. Em seguida, eu acho que é o grande foco desse material, porque é um material jurídico e um material de gestão, né? Nós trouxemos um roadmap bem profundo de como a instituição deva seguir o passo a passo para a implementação da LGPD, né? Esse foi o nosso foco. Então, nós apresentamos lá, né, como que faz a matriz de risco inicial, faz a análise de due diligence inicial, depois nós, no segundo passo, o início da implementação, como que se faz o mapeamento de dados, né? A política de segurança da informação, implementação dos direitos dos titulares, os ajustes contratuais, como o Kovac já falou, né, que é necessário que todos os contratos eles sejam readequados, e a criação do relatório de impacto de proteção de dados. Esse relatório é um relatório em que as instituições vão ter, as empresas todas, elas vão ter que ter esse relatório justamente para mensurar o risco e para, eventualmente, se forem demandadas pela autoridade nacional, apresentar esse relatório. Nós criamos um modelo, fizemos um estudo de caso em relação praticamente a
todo o contexto que foi divulgado da legislação europeia, né? Então, nós fizemos estudos em relação à legislação, como está sendo realizado na França, na Inglaterra e na Alemanha. Tem um advogado que trabalha conosco há muitos anos, o Tiago, que mora na Alemanha e contribuiu bastante no desenvolvimento desse documento. Então, no relatório de impacto, diga-se de passagem, nós criamos um modelo, com base nesse modelo europeu, e nós vamos divulgá-lo, nós vamos passar para todos vocês, aqueles que colocarem lá e solicitarem o manual, a gente vai encaminhar esse relatório, que, na verdade, é uma minuta, é um esboço que as instituições podem utilizar livremente para a apresentação para que elas possam fazer essa adequação e apresentar no momento que for necessário. E também, dentro desse projeto, também apresentamos o gerenciamento das violações de dados, né? Ou seja, como que as instituições devam agir, né? E como que elas devam dar um reporte para os próprios proprietários dos dados, ou seja, alguém que pede como agir em relação a determinados dados e como que a instituição deva fazer para que possa, de fato, proteger esses dados desses alunos. E, por fim, o encerramento, né? A gente traz isso dentro de um roadmap, que é bastante interessante, porque traz o início, o meio e o fim da implementação. Se vocês prestarem bastante atenção no próprio manual, ou se vocês fizerem um comparativo com o que tem aí fora, os livros que vocês puderem acessar, vocês vão ver que existe uma certa proteção de vários... a gente não sabe qual é a razão de explicar, de fato, como é que faz o mapeamento de dados, e a gente não teve essa restrição. O objetivo da gente foi, de fato, apresentar algo que seja objetivo, que a instituição olhe como que funciona dentro de cada setor da entidade, né? E não se restringir apenas às instituições de ensino superior, como bem falou o Kovac, mas entidades de educação básica também, principalmente porque utilizam bastante dados sensíveis. Então, nós fizemos essa análise e foi um trabalho bastante minucioso, né, com essa equipe, e a gente espera que vocês aproveitem, porque realmente é algo que foi bastante efetivo para a gente, tomou, como disse o Kovac, isso não foi feito de um dia para a noite, é um trabalho que já faz praticamente um ano, né? Então, eu aproveito e ensejo, né, eu passo aqui a palavra para a doutora Adriana, para que ela possa também complementar. A doutora Adriana trabalhou ativamente no desenvolvimento desse manual, e a gente espera que vocês aproveitem, né, que vocês possam, de fato, implementar. A doutora Adriana pode complementar o que foi desenvolvido, né? Estou à disposição, pessoal. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar, vocês já podem ter acesso ao manual, né? E vocês podem fazer perguntas, agora estamos à disposição. Tá ok? Muito obrigado. Certo. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui para falar com vocês de um trabalho que a gente desenvolveu com tanto cuidado, com tanto carinho, trabalhando ao longo do último ano, com muita gente envolvida, várias pessoas contribuindo com pesquisas, com leituras, tinha muito material publicado, muito material para a gente ler, conhecer, e até que conseguimos chegar na formatação desse manual, que tem realmente um passo a passo bem minucioso, que vai ajudar as instituições, com certeza, vai ser de grande valia, tanto no conhecimento da lei, quanto na implementação de todas as estruturas que são necessárias para que a LGPD possa fazer parte da vida da instituição. Passando pelo que o Daniel falou, eu queria aproveitar um gancho que é exatamente a relação do compliance com a LGPD. A Kovac já trabalha com a implementação de programas de compliance bem antes até da promulgação da lei anticorrupção. E temos tido muito êxito na implementação desses programas porque eles se adaptam à estrutura organizacional de cada instituição. Eles são construídos de forma personalizada, conhecendo a filosofia da organização, absorvendo os princípios que são caros a cada instituição. Então, essa experiência de compliance é muito valiosa
quando a gente for implementar a LGPD dentro da instituição de ensino. Por quê? O compliance ele é basicamente construído sobre 2 princípios. Primeiro, a conformidade. Segundo, a mudança de uma cultura, de um entendimento do que seja essa estrutura nova que está fazendo parte da instituição. Conformidade, a LGPD se enquadra muito bem dentro da estrutura de compliance. Se eu quero estar conforme a lei, conforme a legislação, a LGPD vai se enquadrar dentro dessa estrutura. É mais uma lei para a qual a instituição tem que olhar e tem que fazer cumprir. Segundo, a LGPD ela vai exigir da instituição, de todos os colaboradores, um pensamento novo, no sentido de proteção de dados, de proteção ao direito de privacidade, que é um direito que muitas vezes, do ponto de vista pessoal, até a gente relega, né? A gente vai numa farmácia e dá o nosso CPF, assim, com muita tranquilidade, sem nos perguntarmos para que isso é usado, qual é a finalidade disso. Então, essa mudança de cultura, ela passa a fazer parte do dia a dia das pessoas, de cada colaborador da instituição. Por isso é que o compliance ele vai atuar de maneira bastante eficaz nisso. O compliance ele é construído com base em pilares. Quando a instituição já adota esses pilares, a gente consegue perfeitamente bem enquadrar cada conceito da LGPD dentro de um pilar de compliance que foi construído ou que está sendo construído dentro da instituição. Primeiro deles, a gente pode falar da autoadministração, que tem que apoiar integralmente esse projeto, porque o projeto de LGPD é grande, ele exige recursos, ele exige pessoas, ele exige mudança de cultura, então ele tem que ser top-down realmente, um processo que seja encabeçado pela autoadministração e que se espalhe por toda a organização de maneira uniforme. Segundo, o compliance promove a avaliação grande de riscos. Nisso, também é de grande valia para a LGPD. Por quê? Porque a gente pode conhecer exatamente quais os pontos de maior impacto, quais os pontos que merecem maior atenção, onde corre risco de não uso inadequado, mas a melhor maneira de se tratar os dados dentro da instituição, onde eu consigo implementar de melhor maneira e onde eu tenho que colocar mais atenção no desenvolvimento da adequação da LGPD. Por outro lado, eu tenho código de conduta. A LGPD vai exigir, como nós falamos antes, numa mudança de comportamento por parte de todos os envolvidos. A gente tem que dar maior atenção aos dados que são recebidos, que são coletados, qual vai ser o tratamento adequado, qual a postura de cada colaborador, isso fazendo um paralelo com o Código de Conduta Ética, que é adotado pela instituição, a gente tem muito mais facilidade de incorporar essas condutas no dia a dia dos colaboradores. Por outro lado, temos também o desenvolvimento de políticas institucionais. Dentro do compliance, a gente trabalha desde política anticorrupção, política de RH, política de desenvolvimento de marketing, política de comunicação institucional. Aí também se enquadram as políticas de privacidade, política de proteção e segurança de dados, política de cookies, aquela política que tem que ser colocada no site da instituição. Tudo isso pode ser desenvolvido em parceria com os pilares do compliance. Outro pilar importante é a comunicação e monitoramento. Não adianta a gente desenvolver uma estrutura grande de LGPD e de compliance sem que ela seja monitorada dia a dia. Mapa de risco sendo avaliado, estruturas que forem implementadas para saber se estão funcionando ou não, se necessitam de adequação, de melhoria, de mudança de tecnologia, de mudança de pessoas, de mudança de processo. Tudo isso tem que ser monitorado e avaliado dia a dia, em tempo real, para saber se aquilo está sendo aderente à filosofia, à estratégia e ao modelo de negócios da instituição. Outro ponto fundamental
que o compliance traz assim, com bastante inteligência para dentro da estrutura de LGPD é a questão dos treinamentos. Não adianta a gente desenvolver políticas, procedimentos, estruturas, se aquilo não for compreendido pelo universo das pessoas que compõem a instituição. Se isso não for compreendido e absorvido, vai ser simplesmente um procedimento colocado em papel. Para que ele seja absorvido e seja incorporado no dia a dia, ele tem que ser treinado. As pessoas têm que conhecer a LGPD, têm que conhecer as estruturas que estão sendo criadas, aquilo tem que ser dia a dia absorvido para que passe a fazer parte de uma rotina, para que seja incorporada, para que os riscos sejam minimizados, né? No fim, a gente tem as boas práticas que a gente adota em compliance e que, trazidas para dentro do ambiente da LGPD, também vão ser de grande valia na manutenção dessa estrutura que a gente propõe que seja aplicada dentro da instituição. Aqui, o que nós podemos falar de bom e que vai ser importante para a instituição absorver? Primeiro, a gente tem que ter um processo de adequação de LGPD que seja coerente e que seja aderente à filosofia da instituição. Por isso é que a gente fala que o trabalho colaborativo é extremamente importante nesse ponto. Por quê? Os advogados trabalhando de um lado, com um grupo de colaboradores que é formado dentro da instituição, isso vai permitir que o projeto seja implementado de maneira personalizada. Não é um pacote pronto que se coloca dentro da instituição. A gente tem que conhecer a estrutura da empresa, qual a sua filosofia, quais são os seus valores, a sua missão, a sua visão, o que é mais caro para aquela instituição, para que o programa seja adequado e seja construído respeitando as estruturas internas, respeitando as pessoas que compõem o pensamento e filosofia da instituição. Aí ele vai ser adequado, aí ele vai ser melhor absorvido e com certeza ele vai ser mais funcional. Por outro lado, políticas e procedimentos que foram criados têm que ser revisados de forma rotineira. Aquilo que a gente criou hoje não é estanque. Nós podemos revisar, nós devemos atualizar, nós devemos trazer aquilo para a realidade do dia a dia da empresa. Tudo que é criado pode ser modificado, pode ser melhorado. Em relação aos dados que a instituição já coleta e já tem em seu banco de dados, esses dados no dia a dia continuam sendo tratados. Eles estão de acordo com a LGPD? Eu tenho os consentimentos para tudo, para todos os dados que eu já trato? Por outro lado, reavaliar todos os dispositivos que a instituição adota, tanto do ponto de vista tecnológico, quanto aqueles que eventualmente são trazidos para dentro da instituição pelos colaboradores. É necessário que haja uma regra para isso. Para quê? Para que a gente evite vazamento de dados, manipulação indevida de equipamentos, uso de smartphones, tablets, notebooks. Não que isso não seja permitido, mas que é necessário haver uma regra no uso desses dispositivos, justamente para evitar que os dados sejam tratados de forma indevida ou que haja algum vazamento. Como o Dr. Kovac falou, as sanções são bastante altas nesse sentido e o direito já está valendo a partir de hoje. A gente pode aguardar que a LGPD entre em atuação, mas o próprio titular de dados ele pode fazer valer o seu direito tanto perante o PROCON quanto a Justiça Comum. Quer dizer, a lei está valendo a partir de quinta-feira para todos, né? Enfim, sempre que necessário, sempre que possível, adotar a figura de um encarregado de dados para que concentre e organize toda essa avaliação de dados, toda essa manipulação de estruturas novas que estão sendo criadas. Outra dica importante é adotar formas padrão, tanto para a obtenção do consentimento de dados, quanto para o tratamento de dados, para que haja uma padronização em cada departamento, em cada ato que é feito dentro da instituição, que eles sejam sempre feitos de forma padrão, para evitar desvios, para evitar a forma inadequada de atuação. Outra dica importante
é sempre monitorar o ambiente de TI da instituição em tempo real, mais uma vez para evitar que haja vazamento ou qualquer tipo de uso inadequado ou ilícito dos dados. Mais uma vez, tratamento de colaboradores é fundamental para que a filosofia da LGPD seja absorvida de maneira importante, seja absorvida de maneira que todos possam agir no dia a dia, tendo incorporado a privacidade e a proteção de dados. Por último, monitorar e acompanhar todas as evoluções da lei. Tudo que houver de publicação nesse sentido, que possa ser incorporado dentro das estruturas que já foram criadas. É isso. Então, adotando passo a passo de criação de estruturas, aliando as estruturas de compliance com a LGPD e mais as práticas de governança que nós estamos sugerindo, eu tenho certeza que a adequação do compliance, a adequação da LGPD vai ser muito mais fácil dentro do ambiente da instituição. É uma lei complexa, ela exige uma mudança de pensamento, ela exige uma adequação em termos de pessoas, em termos de estrutura, mas seguindo esse passo a passo, eu tenho certeza que vai ser muito mais tranquilo para que a instituição possa se adaptar. É isso. Obrigada, gente. Bom, obrigado, doutora Adriana. Que você quer falar, Kovac? Se eu vi que você levantou a mão aí, por favor. Só que eu acho que você está no mudo. Está no mudo. Kovac, você está no mudo, Kovac. Agora foi. É que não estava liberado o meu microfone. Eu só queria agradecer aí, Adriana, pela sua fala e colocar algumas questões que eu acho que já são importantes antes do José Roberto entrar. Eu estou vendo que o Lanza entrou aqui, o Lanza é da área comercial. Eu lembro que uma das primeiras palestras que nós demos sobre esse tema, uma pessoa levantou a mão e falou assim, mas espera aí, o meu negócio vai mudar completamente. Na realidade, eu faço toda a propaganda, toda a publicidade em cima dos dados dos alunos da educação básica. Eu visito os colégios, pego o e-mail, pego tudo, e agora? Agora só com o consentimento, né? A Adriana falou, por exemplo, da farmácia, né? O que acontece? A pessoa tomava uma medicação, parava de tomar, tinha todos os dados, entrava em contato com a pessoa, por que você deixou de tomar tal medicação? Isso já não será mais permitido sem o consentimento, né? Ou seja, tem uma série de questões aí que foram postas pela Adriana, e eu quero elogiar muito o que você fez, que é relacionar o compliance com a Lei Geral de Proteção de Dados, porque hoje quem tem um comitê de compliance, a LGPD está embaixo dela, né? Porque o compliance trata o todo em termos de integridade, em que uma das partes é a Lei Geral de Proteção de Dados. E um fato extremamente importante que você colocou aqui, eu queria só reforçar isso, é muito comum e a gente viu muito isso, não, já sei, quem vai cuidar disso é a PI, né? A Procuradora Institucional, etc. E não é bem assim, é um grupo realmente de trabalho voltado para esse tipo de inteligência, envolvido com isso e que depende de diversos atores, né? E, fundamentalmente, se a alta direção não estiver comprometida com isso, obviamente que vai ser difícil isso acontecer. As experiências que nós temos, inclusive, sem citar clientes, é que foram feitas autênticas campanhas dentro da instituição para entender o que era o compliance, para se enquadrar na Lei Geral de Proteção de Dados, ou seja, tem um caminho grande pela frente aí para todo mundo, mas só queria ressaltar esses pontos aqui e já passar a palavra para o José Roberto. Bom, boa tarde a todos. Eu falo sempre que toda vez que eu tenho que falar depois de ti, o meu trabalho fica muito mais difícil. Enfim, um grande orador, e principalmente depois de falar da Diana e do Daniel, que eles foram aí nossos líderes nesse projeto, foram aqueles que, até por estarem mais acostumados com o trabalho de compliance, acabaram por iniciar todos esses estudos da LGPD, enfim, e serem os líderes de nosso treinamento, para poder agora a gente ter condições de fazer esse manual,
um passo a passo para a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados. Kovac, eu vou trazer até um viés, um pouco respondendo essa pergunta que o Lanza te fez lá atrás, respondendo de uma outra forma. Na verdade, essa é uma grande oportunidade para as instituições saberem, terem um conhecimento de si próprio. É uma grande oportunidade de entrar e verificar as suas falhas, verificar as suas vantagens competitivas, porque vai se passar a fazer uma análise de dentro para fora, né? Acho que mais ou menos como a pandemia nos fez acelerar diversas coisas, acelerar o home office, acelerar as reuniões à distância. A LGPD vai ter um pouco isso, vai fazer que a gente acelere uma análise interna nossa das instituições. Eu acho que eu vou trazer um pouco esse viés, assim, de maneira rápida, apenas para que a gente não perca a oportunidade para perceber que a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, ela passa a ser, além de uma questão jurídica, além de uma questão obrigacional que está na lei, uma vantagem competitiva. Aquelas instituições que conseguirem implementar, de conseguirem fazer um trabalho muito correto antes dos seus concorrentes, elas vão ter diversas vantagens. Eu acho que aí a gente pode falar por dois viés. O viés negativo, que necessariamente a instituição vai ter que implementar um programa de lei geral de proteção de dados, de proteção da privacidade dos seus alunos, dos seus colaboradores, porque efetivamente existe uma multa com valor alto, 2% de faturamento, que as instituições podem sofrer. Podem existir ações judiciais, então, que já independem até da multa, que não vai ser tá valendo a partir de agora, a gente só vai ter essa aplicação de multa a partir do ano que vem, mas a gente não pode esquecer que existe um marco regulatório da internet, né? Existe o direito do consumidor. Então, a gente tem exemplos do passado aí de empresas que foram autuadas pelo Ministério Público ou até por particulares por vazamento de dados ou pela ausência de uma proteção maior de dados dos consumidores. Então, a gente já tem, na prática, algo que a gente tem que tá preparado, né? Na prática, algo que provavelmente o pessoal das instituições já estão recebendo, porque nós, escritórios, já estamos recebendo. Diversos nossos fornecedores, ou mesmo de quem a gente presta serviço, já está perguntando se nós, escritórios, estamos adequados à lei. Porque, de alguma forma ou outra, nós tratamos dos dados dos outros, e isso, consequentemente, nós temos que estar adequados. Então, a instituição ela vai passar a receber, por exemplo, de seus fornecedores, por exemplo, software, aí você pode pegar uma Microsoft, que ela pode exigir que você tenha um programa desse, que você esteja protegido, sob pena de não ter esse fornecedor, dele não conseguir prestar isso. Então, é algo que já é mais urgente. E óbvio, reputação, perda de valor de mercado. Eu acho que a gente está mudando, a gente está numa era digital, que a nossa reputação está cada vez mais vinculadas a essa era digital. Eu estava pensando até, enfim, eu sou uma pessoa muito empreendedora, eu falei, nossa, não duvido que daqui a um tempo, se eu tivesse essa capacidade de fazer algo nesse sentido, mas não tenho, eu não duvido que vai ter um reclame aqui da LGPD, de algo como pessoas, uma plataforma de reclamação de empresas que não estão cumprindo a Lei Geral de Proteção de Dados. E isso vai servir de base para os nossos alunos, para os nossos consumidores na hora de uma pesquisa, na hora de um ingresso numa instituição. A reputação de uma instituição ela vai estar muito vinculada também a essas questões. E aí que eu venho tratando de um viés positivo agora, dessa vantagem competitiva da implementação da Lei Geral de Proteção de Dados. No momento que você passa a tratar o seu consumidor, tratar os dados do seu consumidor, dar transparência, e eu sou advogado de, né, minha área é entidade beneficente de assistência social, e transparência é uma palavra que eu brigo muito para que aconteça. Temos que dar transparência, temos que falar o que fazemos, temos que ser claros. Então, quando você, uma instituição
ela deixa claro aquilo que ela está fazendo, deixa claro os passos com qual ela está se adaptando, porque não vamos ser hipócritas aqui e falar que amanhã estaremos todos prontos para a Lei Geral de Proteção de Dados. Não, vai tomar um tempo, a gente vai ter que construir algo internamente. Mas essa transparência, essa reputação pode nos favorecer muito. Mas, voltando um pouco, eu acho que é muito importante, a gente vai ter uma caminhada de descobrimento e autoconhecimento. A gente vai conseguir entrar nos pormenores da instituição. Eu vou pegar uma fala da Adriana, quando ela fala dos colaboradores, né? Ela falou na questão desse envolvimento dos colaboradores, que tem muito no compliance, e essa é um ponto positivo que a gente vai ter que ter nas nossas instituições, que as áreas vão ter que estar integradas no intuito de proteger, de dar privacidade a todos os dados. E isso é uma oportunidade para a gente conhecer quem são nossos colaboradores, conhecer quem são aquelas pessoas que estão mais engajadas, porque no final das contas a gente precisa implementar isso. Outro ponto positivo que eu falo, a gente armazena hoje muitos dados excessivamente. São muitos dados que não precisam ser armazenados. É uma oportunidade de redução de custos. E mais do que isso, como o Daniel falou, o Thiago ele está na Alemanha, e é uma experiência que a Europa nos trouxe, é que lá já faz um tempo que tem essa proteção da privacidade dos dados, das empresas, das instituições conseguirem, por terem mais dados só daquilo efetivamente do que são dos seus consumidores, dar uma experiência mais assertiva para aquele consumidor. No momento em que você tem um consumidor te dando determinados passos de dados, consentindo com determinados dados, ele não está mentindo daquilo. Ele efetivamente está te consentindo certos dados e você tem condições de pegar isso e dar uma experiência melhor, né? Então, transportando isso para as instituições. Como engajar mais o seu aluno, como reter mais esse aluno. É fato também que a gente vai ter que o TI vai ter que estar muito integrado, a gente vai ter uma preocupação com a tecnologia da informação e isso necessariamente vai fazer com que busquemos mais automatização, busquemos mais alternativas de proteção que, ao fim e ao cabo, nos darão, muitas vezes, redução de custos em outras áreas. Então, a gente pode pensar que, no primeiro momento, estamos investindo um valor para se adequar à lei, quando, na verdade, eu falo a palavra investimento mesmo, ela pode ser benéfica no futuro para encontrar soluções, encontrar diminuições de custos. A inteligência artificial é algo que tá muito em voga, enfim, que vai ser uma ferramenta necessária, eu não duvido que daqui a um tempo, porque você controlar, um exemplo que se dá muito na Lei Geral de Proteção de Dados, até aquilo que você escreve em cima da mesa de um escritório, em cima da mesa de uma administração, aí, de uma instituição, ele não pode estar mais aberto se tiver dado sensível. Aquilo que está num livro já não pode mais, o livro não pode estar disponível para todos, porque os dados não são só aqueles eletrônicos, mas são todos os dados têm a sua importância. Então, necessariamente vai fazer com que nós olhemos para dentro da instituição e verifiquemos aquilo que podemos melhorar em termos de gestão administrativa, em termos de tecnologia, em termos de eficiência, né? Bom, eu acho que por fim, poderia aqui só citar mais uma vantagem, que seria uma vantagem de controles contábeis, até de resultados contábeis, uma vez que a gente tem dados mais transparentes, dados mais reais, a gente consegue tornar a nossa empresa, tornar a nossa instituição melhor avaliada, porque a gente mitiga o risco de um passivo que está oculto. Então, eu como advogado, quando vem uma instituição e, enfim, vem com pedindo, dizendo que tem algum problema, a nossa dificuldade está muitas vezes na prova. Se a gente tem um programa muito bem implementado de Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente tenha todas as ferramentas para que, ainda que dê problema, e vai dar, não vamos negar que
do dia para a noite, os hackers são melhores do que os antivírus, né? Porque é algo natural. Então, o que precisa ser feito é ter todas as ferramentas, ter todos os programas, dar os treinamentos para todas as pessoas no intuito de mitigar riscos. Os riscos existem, as falhas irão acontecer, mas o que vai modificar no futuro, o que vai diminuir, entre aspas, esse passivo, é a capacidade de comprovar que todas as medidas foram tomadas, ou que o máximo possível de medidas forem tomadas. Então, esse era um aspecto que eu queria demonstrar, que mais do que uma questão legal, obrigacional, porque isso a gente não tem escolha, aproveitar essa oportunidade para descobrir as nossas falhas, descobrir até as nossas vantagens, aonde a gente pode melhorar, para, no final das contas, se ter uma instituição, ter uma empresa melhor. Por fim, aqui eu finalizo. Como eu disse, ontem eu ouvi uma frase importante, enfim, que diz que na prática a teoria é outra. A gente vê muita gente prometendo, que implementa, que faz, etc. Mas a gente tem que lembrar que a gente está num setor muito regulado, que é um setor em que trata de menores de idade, mas principalmente, tá? Uma das perguntas, inclusive aqui, do professor Gustavo, como fica a relação da LGPD e a oferta obrigatória de dados a órgãos governamentais, INEC, MEC, CAPES. Existe uma previsão, já está respondendo, professor, existe uma previsão de que quando você tem que informar esses dados, você pode ter esses dados, guardar, você tem o dever disso, e porque você tem que cumprir uma obrigação legal. Então, nesse caso, por exemplo, o aluno não poderia pedir esses dados, a exclusão desses dados. Por quê? Porque nós temos obrigações com o Ministério, com o INEP, temos obrigações até com o próprio aluno, enfim, com o próprio jurídico, no sentido de que esse aluno pode amanhã ou depois entrar com uma ação, e a gente precisa ter esses dados como proteção numa eventual defesa judicial. Então, existem algumas justificativas de interesse, essa é a palavra, talvez, da LGPD, qual é o interesse em guardar esses dados. E é nesse interesse que eu acabo terminando aqui, que o nosso interesse, o interesse das instituições de ensino, são muito comuns com o de várias outras, mas é muito diferente também de várias empresas. E acho que esse está o plus aí desse manual, o diferencial desse manual, em que a gente buscou trazer exemplos, trazer o dia a dia das instituições, daquilo que é diferente do nosso setor. Eu vou ser super sincero, que hoje no escritório, eu particularmente, não estaria, sei lá, apto a tratar de agroindústria, por exemplo, de LGPD de uma agroindústria, porque não é isso que a gente faz. A gente defende as instituições, a gente conhece as instituições de ensino, não só as instituições de ensino, as entidades beneficentes de assistência social também, mas o nosso grande foco, o nosso grande core são as instituições de ensino. Então, é isso que eu queria finalizar. O nosso setor é muito específico, o nosso setor é muito regulamentado, a gente tem que verificar exatamente o que a gente precisa fazer. Quais são as nossas especificidades? Agradecendo a todos aqui, eu passo a palavra para o Kovac, para a Dani e para o Daniel, se vocês quiserem complementar com mais alguma coisa, mas agradecendo a oportunidade aí. Só queria fazer um complemento. Há uns 7 anos atrás, nós fizemos uma incursão pela expertise educacional em Harvard para levar vários gestores para fazer uma capacitação, né? E ele chegou lá, todo mundo conhece a Alumni, né? E eles têm um conceito muito interessante, que não existe ex-alunos. E talvez dentro daquilo que o José Roberto falou, da oportunidade, porque as instituições tiveram, ao longo desses anos, tem um repositório enorme de informação de alunos que ingressaram lá em 1960, 70, e esse aluno está lá. Existem os dados desses alunos. E que, por via de regra, eles nunca foram tratados até do ponto de vista do relacionamento, né? A gente tem visto também, por outro lado, alguns contratos que foram firmados esse ano, denominada consentimento geral e restrito, né?
Ou seja, tem na própria cláusula de contrato, que diga-se passagem de adesão e não há discussão por parte do aluno, dizendo o seguinte: o aluno consente em pegar a sua imagem, os seus dados de todos os gêneros, etc. e tal. Isso não pode. O consentimento é de natureza individual, focado naquela autorização e que qualquer momento o aluno pode ser eventualmente retirado, né? Por exemplo, um professor ele pode dizer que é sindicalizado, que é de um partido político, etc. Mas isso é um dado sensível. Só pode a instituição publicar se for devidamente autorizado por parte do colaborador, né? Então, todas as questões regulatórias em que efetivamente a instituição, tanto na educação básica como no ensino superior, vários dados, tanto para o Ministério como Secretaria da Educação, como para o ProUni, para o FIES, ele pode ser dado, mas ele não pode ser dado para terceiros. Então, ou seja, imagina como que esse tratamento tem que ser feito dentro de uma lógica de conhecimento, de inteligência regulatória, inclusive. Porque senão você não sabe diferenciar a informação que é sensível da informação da qual não é sensível, né? E fora que são algumas informações que precisam ser analisadas que não compensam mais mantê-las por algum motivo. Ou seja, aquele que já fez inscrição para um vestibular, que não compareceu e tem série de dados lá, que às vezes é melhor até não tê-los, só tê-los do campo da informação que é pública, mas aquelas que são sensíveis é melhor que não tenha, né? Sob o risco realmente de um vazamento em relação a isso. Tem algumas perguntas aqui. Primeiro, em relação se isso está sendo gravado. Sim, está sendo gravado e todos nós já demos autorização, inclusive, da gravação, porque hoje, para você gravar alguma coisa, você precisa pedir autorização. Esses dias eu estava no webinar, eu terminei falando assim, faz o seguinte, olha, peçam a minha autorização para gravar, vocês não acham bom já? Porque daí já começa, né? Então, está sim, e todos nós autorizamos depois para que vocês tenham acesso à gravação, porque algumas pessoas tiveram problema de sinais, etc., né? Então, esse é um primeiro dado. Mais uma vez, esse manual está no site da Covac Advogados. É só acessar. Está com dificuldade alguma coisa? Manda um e-mail que nós vamos mandar para vocês após vocês consentirem na autorização, né? Covac, deixa eu só até aproveitar a sua fala, porque a gente criou um e-mail específico para a LGPD, justamente para essas dúvidas, para essas questões, que é lgpd@advcovac.com.br. Eu vou colocar aqui também no chat, mas só para, enfim, complementando aí. Perfeito. E já passo aí para o Daniel, para a Adriana, tem uma série de perguntas. Eu vou puxar as perguntas aqui, porque daí eu vou distribuindo. Então, eu só vou pedir desculpa, porque eu não tenho acesso muitas vezes ao nome da pessoa, só o login. Então, para eu não cometer algum equívoco aqui, eu vou fazer só a pergunta, já me desculpando, eventualmente, aí por não citar o nome da pessoa que está perguntando. Vamos lá. Daniel, se você puder responder essa aqui, sobre o DPO. Então, existe uma orientação ou tendência de que o DPO, que na lei a gente fala de controlador, né? Seja advogado, tenha formação em TI ou atue e tenha conhecimento em compliance? Quais as melhores formações que o DPO precisa ter? O DPO responde civil e criminalmente, correto? Bom, vou fazer aqui todas, depois qualquer coisa eu volto às perguntas. Sabe que haja seguro? Tem um questionamento antes, que é do professor Gustavo, né? Como fica a relação da LGPD e a oferta obrigatória de dados de órgãos governamentais? Deixa eu responder essa aqui primeiro, porque tem uma pergunta que é muito similar, que foi a do professor Gustavo. Também tem uma questão do professor Luciano, que fala a respeito dos conselhos profissionais, e também do professor Paulo Muniz, que fala a respeito também da questão da vara do Tribunal do Júri, que solicitou informações dos alunos, né? Então, assim, nesse caso aqui, são 3 perguntas que são relacionadas, né? Então, em relação à questão da obrigatoriedade da oferta de documentos, da oferta de
dados de alunos, né, que vão ser encaminhados para o MEC, INEP, CAPES, bom, e dos professores também, né? Na verdade, a legislação estabelece tipos de tratamentos de dados, né? E se ela cria uma obrigatoriedade, na verdade, ela diz de maneira bastante explícita, está lá no artigo 7º da LGPD, que ela fala que a instituição, ela para fazer o tratamento de dados, ela tem que encaminhar dados que são dela para órgãos regulamentares, né? Então, se for para cumprir uma obrigação legal ou regulatória, né, do controlador, a instituição ela está amparada para ter aqueles dados, entendeu? Então, sem isso, inclusive, ela não tem como funcionar, ela não tem como dar cumprimento a determinadas regras que são obrigatórias. Então, o fato da instituição ter que encaminhar para o MEC, para a CAPES, as informações de professores e alunos, né, já assegura um direito da própria instituição. No entanto, o aluno e o professor, eles têm também o direito de que eles saibam para onde que os dados pessoais estão indo. Então, em relação a essa questão da CAPES, do MEC, isso aí é bastante claro em relação a isso. No entanto, em relação ao Corém, aos conselhos profissionais, existe uma discussão, porque não existe essa obrigatoriedade. Então, as instituições elas podem utilizar, inclusive, da LGPD, para que elas não passem essas informações para os conselhos, porque os conselhos não regulamentam a atividade educacional. A gente sabe que existe sempre aquela discussão do conselho, o conselho está querendo sempre regulamentar a parte educacional, mas nesse caso aí, especificamente, a instituição pode se amparar na LGPD justamente para não passar dados de alunos e de professores. Conselhos profissionais, como o próprio nome diz, regulamenta a atividade profissional e não a parte educacional, né? Então, as instituições podem se amparar justamente na LGPD para não passar esses dados. E no que concerne a questão do professor Paulo Muniz, em relação à vara do Tribunal de Júri, né, que pede a solicitação de relação de estudantes, a gente pergunta o seguinte: essa relação é para exatamente o quê? Para que o Tribunal de Júri possa escolher, para que ele possa escolher os jurados. Bom, se for isso, na verdade, é o cumprimento de uma obrigação legal, né? Porque isso é previsto na norma. Então, a instituição está amparada, pode caminhar, certo? Mas é importante que os alunos saibam que os documentos, que os dados pessoais deles foram encaminhados para o Tribunal de Júri, tá? Com relação ao DPO, pois não, Zé Roberto, se você quiser fazer a pergunta, eu... O Daniel, só queria completar, num case concreto, né? Vocês lembram que há anos atrás, e não muito distante, cerca de 6 a 7 anos atrás, houve uma utilização dos dados dos alunos do Enem, que fizeram o Enem, também que fizeram o ENAD, para utilização para campanha política. Então, muita gente ficou assim, mas como é que acontece uma situação dessa? A situação dessa, a responsabilidade é do INEP, porque, no fundo, quem fez o vazamento foi o INEP. A instituição ela pegou um dado que é sensível e transferiu com toda a segurança ao poder público. Então, o cuidado que ela precisa ter é em relação à preservação desse dado sigiloso no campo da sua responsabilidade. A partir do instante que o terceiro utiliza, a responsabilidade é dele, até porque os órgãos públicos estão vinculados também à Lei Geral de Proteção de Dados. Daniel, vou fazer um resumo aqui do DPO, porque tem algumas perguntas. Então, vamos lá, se você puder explicar. Em relação ao DPO, a formação dele, tá? Se ele responde civil e criminalmente, e se ele precisa ser incorporado na empresa ou apenas quando for criada a NPD, agência, e se é importante ter seguro em relação à responsabilização aí civil, no caso. Certo, excelente. Vamos lá. DPO é uma figura que não é nacional, né? O DPO, né, é uma figura que é copiada da figura europeia, da GDPR, né? Mas que se enquadra aqui como o encarregado pelos dados, né? Dentro da empresa, sabe ter o encarregado dos dados. É claro que ele pode ser responsabilizado civilmente, no entanto, geralmente o encarregado ele é vinculado à gestão, à alta administração da empresa. Por isso que a gente diz que o compliance, a LGPD, a implementação da LGPD, é, com toda certeza,
objeto de um programa de integridade, né? Justamente porque esse tipo de procedimento é um procedimento de compliance puro, né? Então, quem, nesse caso, é responsabilizado, de uma maneira geral, é a própria empresa, né? Pelo vazamento do dado. É evidentemente que o encarregado ele pode responder civilmente e penalmente, se for comprovado efetivamente a culpa dele nesse tipo de procedimento, tá certo? Não é preciso, na LGPD, não existe previsão se o DPO, né, o seu encarregado, se ele vai ser advogado, se ele vai ser, se ele necessita ter conhecimento de compliance, não, né? O DPO, né, que é o encarregado, ele vai ser, ele tem que ter conhecimento da legislação, né? É muito mais, a legislação, ela é muito mais voltada a uma parte de gestão mesmo, né? Tanto é que quando a gente implementa programas de integridade e também semelhante à LGPD, a gente verifica que é um procedimento de gestão, você sai totalmente da parte jurídica, né, e entra numa parte de gestão, então, necessariamente não seria alguém que tivesse conhecimento jurídico, não, é que tenha conhecimento de fluxo de dados, né, que tenha conhecimento na parte de gestão, que tenha conhecimento na parte de tecnologia da informação. É claro que o DPO, hoje em dia, ele tem que ter conhecimento de fluxo de dados dentro do seu negócio, né? A gente diz que, hoje em dia, se vocês pegarem, se tiverem a curiosidade, né? Estava conversando com um colega que atua bastante com a LGPD, ele estava explicando, olha, a quantidade de DPO que tem no LinkedIn hoje no Brasil é a maior proporção que existe em todo o mundo, né? Ou seja, tem mais DPO no Brasil do que na Europa. Certo? Hoje em dia virou uma febre isso aqui no Brasil, e, na verdade, é importante que o encarregado, né, no Brasil, ele tenha conhecimento do fluxo de dados dentro do seu negócio. Pronto, esse é o objetivo. E com o tempo que ele vai se formando, é claro que existem cursos especializados para isso, né, e que, com o tempo, cada entidade vai conheça alguém dentro da sua organização que vai colocar como encarregado, que essa pessoa vai se qualificando cada vez mais para que possa auxiliar a entidade, né? Então, é isso em relação ao DPO. Beleza, eu vou passar para aí alguém, Daniel, Adriana ou Kovacs, se sentirem, enfim, tranquilos para responder. Quais as opções que temos se o aluno não consentir em fornecer os dados ou se, enquanto matriculado, optar pela exclusão dos dados? Eu até inicio, que existem dados e dados, né, Daniel? Existem alguns em que, até para fazer um contrato de prestação de serviço, você precisa do nome, do CPF dessa pessoa. A questão não são os dados em si, é como você trata esses dados. E existem outros dados, então, dados sobre raça, sexualidade, e esses dados que são diferentes. Aí eu acho que o Daniel pode explicar um pouco melhor. Na verdade, eu vou até passar para a Adriana, que a Adriana também está. Adriana. Vou tirar o meu mudo aqui. Foi. Na verdade, como o Júnior falou, realmente existem dados e dados. Alguns dados são essenciais para a prestação do serviço contratado. Então, se o aluno firmou um contrato de prestação de serviço educacional, ele tem que fornecer alguns dados que são essenciais para o cumprimento daquela finalidade. Ele pode pedir exclusão dos dados? Pode, é um direito que ele tem. Só que, neste momento, ele vai ser conscientizado pela instituição de que, com a exclusão de alguns dados, a prestação educacional não vai poder ser continuada. Eliminando os dados fundamentais para a prestação de serviço, eu não posso continuar prestando o serviço. Evidentemente que dados que não interferem nessa prestação vão poder ser excluídos, sem problema nenhum, né? Ou podem ser anonimizados, como a lei prevê também, para fins de estatística, para fins de pesquisa. Dados que não interferem na prestação do serviço, como imagem, dados sensíveis, o aluno ele pode se resguardar e então fornecer. Agora, aqueles dados que implicam na prestação do serviço, ele não pode deixar de fornecer, ele não pode deixar de dar o consentimento sob pena de não ter o serviço prestado, né? E aí eu complemento que existem alguns dados que também não podem ser excluídos, porque
A instituição tem as suas obrigações legais, tem as suas obrigações, enfim, que a própria lei permite a manutenção desses dados. A questão é o tratamento que isso vai ser feito. Como você consegue proteger internamente para que nem todo mundo tem acesso. Então, por exemplo, alguns dados o jurídico precisa ter acesso, mas o marketing não precisa. Então, a grande questão dentro da LGPD é também o tratamento desses dados. É quem tem acesso, ou como a Adriana mesmo disse, dados que podem ser anonimizados. Você pode ter dados que não se consiga identificar quem é aquela pessoa, mas outros tantos, até por uma questão legal, mais uma vez, como disse o Daniel, eles não podem, ainda que o aluno peça a exclusão, então vamos supor que o aluno aí de terceiro semestre, ele peça a exclusão de todos os dados da instituição. A instituição não pode, porque ela tem que apresentar esses dados para o censo, ela tem que se defender de uma eventual ação judicial. A questão é tratamento desses dados, quem tem acesso a esses dados, que não pode ser para qualquer um internamente, né? Mas aí, Adriano, eu aproveito até para te fazer uma pergunta na sequência. Existe alguma orientação sobre a maneira correta de armazenar esses consentimentos de forma que seja aceito e aí uma possível auditoria ou uma possível fiscalização? Júnior, a gente tem usado, como a lei ela não dispõe exatamente desses princípios básicos, assim, como que eu vou obter, como que eu vou armazenar, como eu vou tratar isso no dia a dia, né? A gente, mais uma vez, traz aquelas boas práticas do compliance para cá. Então, eu tenho alguém olhando para isso, que é o DPO, ou o encarregado, ou a pessoa de cada departamento, e nós orientamos e aconselhamos que seja feito de forma padronizada. Então, eu tenho um consentimento desde o início para aquela finalidade específica do cumprimento da prestação educacional. Se eu tiver algum outro adendo nessa finalidade, eu aumento o consentimento. A melhor maneira de se armazenar é a maneira digital, né? Se houver necessidade de imprimir e apresentar aquilo para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, eu tenho aquilo ali no jeito. Mas a melhor maneira realmente é que aquilo fique armazenado em nuvem, de maneira digital, para que eu possa usar numa eventual necessidade. Adriana, só complementando o que você falou, em relação à parte de registro, né, de consentimentos, é importante que a instituição tenha isso de maneira bastante ágil, por isso que foi feita de forma digital, justamente para que possibilite, inclusive, o próprio aluno a revogar o consentimento, né? Porque o consentimento, ele é algo que ele pode ser revogado pelo aluno, desde que não seja para de dados pessoais que sejam para a execução do contrato, né? Então, nesse caso aí, é possível que o consentimento seja revogado utilizando a mesma ferramenta que foi feita para ser concedido, né? Tem mais um detalhe aqui, foram duas perguntas aqui bastante curiosas, se papéis e se imagens são considerados dados pessoais. Sim, são sim, certo? A instituição tem que dar o tratamento disso aí, inclusive já existem ações judiciais, como o Kovac já falou, em São Paulo, em relação àquelas determinadas, inclusive em São Paulo foi em relação ao Ministério Público, que entrou com uma ação civil pública contra o metrô, porque estavam fazendo a captação de imagens, né, em algumas estações do metrô, sem autorização, né, para reconhecimento facial. Então, em relação a isso, tanto imagens quanto papéis, a instituição vai ter que começar a fazer gestões em relação ao próprio papel que fica em cima da mesa, né? Porque dados podem ser vazados dali. Vou dar um exemplo muito simples em relação a isso, com as instituições de ensino superior, ProUni, certo? O ProUni tem os dados pessoais dos pais, né, dos representantes legais, que são dados bastante sensíveis em relação, por exemplo, à questão financeira, né? Então, essa comprovação, muitas vezes, ela é feita em papel, e muitas vezes esse papel fica em cima da mesa do colaborador, né, dos funcionários, e isso aí será objeto de uma nova postura, né, um novo olhar da instituição em relação a esses documentos. Daniel, até completando aqui, é muito importante que as instituições, na implantação da Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem que compatibilizar com demais normas
de importância para a própria Lei Geral de Proteção de Dados. Exemplo, hoje o acervo acadêmico ele tem um regramento próprio de, inclusive, armazenamento, temporariedade de cada ato. Mesmo o aluno colando o grau e tendo o diploma digital, uma série de dados tem que ficar à disposição para todos os efeitos, para fins de saber quantos formandos tem, né? E esses dados são essenciais. E o aluno não pode sequer pedir a revogação de um dado que é público, porque é a garantia da instituição para dizer quem era o aluno, quem colou grau. Então, tem dados que, inclusive, não há possibilidade do aluno retirar ou determinar que não consente a divulgação, considerando que é um ato de regulação, cumprimento de legislação para fins de controle do Estado, né? Então, ou seja, hoje o acervo, que inclusive deu um prazo maior para que fosse digitalizado, o tratamento de todos esses dados tem que ser à luz da Lei Geral de Proteção de Dados, mas as normas que são editadas para fim de regulação e supervisão da educação superior e da educação básica, né? Até aproveitando a questão da educação básica, tem duas perguntas aqui relacionadas em relação ao menor de idade. Então, o menor de idade, ele pode autorizar o uso dos dados dele, e no caso de marketing, que trabalha na captação de alunos, que normalmente não completaram aí a maioridade, porque né, vestibular, muitas vezes o teu público-alvo é adolescentes de 16, 17 anos que estão se formando. O que fazer nesses casos? O menor não pode dar consentimento de nada, certo? A legislação é muito explícita em relação a isso, tá certo? Tem um caso curioso, no próprio manual, a gente faz alguns exemplos em relação ao fluxo de dados dentro da instituição, né? E nesse fluxo a gente colocou lá justamente a questão do vestibular, né? Como que é feito o tratamento de dados em relação a isso. Então, a instituição vai ter que fazer a captação, vai ter que fazer o tratamento de dados desde a captação de leads, né, que é a parte de marketing que envolve a divulgação, né, o próprio acesso do usuário via internet e também, isso é bastante evidente, sobretudo nos cursos de educação à distância, né? Então, todo esse tratamento de dados ele terá que ser feito com o objetivo de minimizar, vamos dizer assim, o risco, né, que, inclusive, tem até um outro questionamento que foi feito aqui, né, em relação ao vazamento de dados, foi o professor Pedro e o professor Paulo Chanan, meu amigo Paulo, que aí é o seguinte, se uma invasão de servidores de instituição por hackers, um eventual vazamento de informações, a instituição está exonerada de responder pelo vazamento pela existência de um ato criminoso ou terá que apresentar dispositivo de segurança? A instituição é responsável pelo dado, né? O objetivo dessa legislação é o seguinte, por isso que a gente fala que ele é um programa de integridade, porque a instituição ela tem que se cercar de praticamente tudo aquilo que está ao seu dispor para evitar, minimizar esse vazamento. Aí, então, questiona-se, por exemplo, uma coisa que nós nunca nos perguntamos, onde que estão os seus dados pessoais? Onde eles estão armazenados? Os que vocês captam e que estão armazenados em algum sistema dentro da instituição. Vocês já se perguntaram isso? Ou seja, está armazenado no servidor dentro da instituição ou no terceirizado? Porque o terceirizado é um outro tipo de tratamento, é um outro tipo de relação contratual que a instituição vai ter que ter com ele. Então, não, meus dados estão nas nuvens. Onde? Na Amazon, na AWS, que é quem que armazena os dados. Então, assim, é um outro olhar que a instituição vai ter com um grande, com um material intangível, né, com o bem intangível que ela possui, que são os dados, seus alunos e os professores. Então, ela é responsável, ela vai ser sempre responsável com esses dados. No entanto, essa responsabilidade ela pode ser minimizada se o dado vazou por causa da Amazon, entendeu? Então, assim, esse tipo de procedimento, esse tipo de cuidado que antes a instituição não detinha, ela vai ter que ter em virtude justamente dessa mudança, né? Dessa sistemática que está sendo feita por causa da LGPD, né? Então,
essa questão de dados, de proteção, de vazamento, quem vazou, né, que inclusive é um outro... isso aí é algo que dentro do programa, dentro da implementação, a instituição vai tentar buscar mapear quem foi que vazou, como foi que vazou, e tentar criar mecanismos para tentar minimizar o prejuízo decorrente desse vazamento. Né? E trazendo um pouco a experiência da Europa, que já tem mais tempo, né, enfim, em relação a essas sanções, o que muitas vezes determina aí o grau da pena, vamos dizer assim, óbvio, a capacidade que a instituição tem, que a empresa teve de mitigar todos esses riscos. Então, quando você tem um programa muito mais forte de compliance, de LGPD, em que você tomou todos os cuidados possíveis e imagináveis, você treinou sua equipe, você faz treinamentos constantes, você tem uma segurança, uma empresa de segurança específica na área de tecnologia, enfim. Se você traz um arcabouço de proteção, que você consegue comprovar que os riscos foram mitigados, a sua pena tende a ser menor, a sua multa tende a ser menor. Se você não faz nada, se você não implementa nada, o que a gente se assumiu o risco disso acontecer a cada momento. E um pouco a impressão que a gente tem é que todos nós estamos assumindo o risco hoje de simplesmente ter dados invadidos, enfim, o que a gente tem que olhar para dentro e verificar efetivamente tudo aquilo que nós podemos fazer no intuito de mitigar os riscos. Eu passo até para uma questão aqui que é mais até minha área, e nas questões de filantropia. Bom, a lei, a lei vale para tudo e para todos, tá? Para pessoa física, para pessoa jurídica, para sem finalidade lucrativa, para associações, para SA, enfim, ela vale para todo mundo. Então, as filantrópicas, elas não estariam fora disso também. É até curioso que a lei previu uma parte bem específica para as filantrópicas, no sentido de que pode ser feito pesquisa, utilizando-se dados das entidades beneficentes, com o único intuito aí, no caso de pesquisas, para a política pública. Tá? Mas tratando mais especificamente da filantropia, os dados da filantropia, então, quando a gente trata aí da Lei 2101, os dados específicos, por exemplo, dos socialmente mais vulneráveis, tal, são dados sensíveis, que tratam da renda dos alunos, que tratam do perfil socioeconômico. Então, são dados que muitas vezes aí você pega uma instituição de ensino que tem ProUni ou não, o fim da Bolsa Social, ela tem que ter dados, muitas vezes, de renda, dados financeiros, para comprovar com que a renda per capita desse aluno. A instituição ela tem que ter isso, ela tem que depois, eventualmente, apresentar no Ministério da Educação, da Cidadania, no Ministério da Saúde. Então, a questão, mais uma vez, é como eu trato esses dados. Quem tem acesso a isso? Então, é o assistente social que tem acesso, por exemplo, ao perfil socioeconômico, ou é qualquer um do marketing, por exemplo, que tem acesso a isso? A questão é o tratamento que se dá internamente. Quem precisa desses dados? Por que tem esses dados? Tá? Mas, mais uma vez, é uma obrigação regulatória, é uma obrigação legal. A instituição precisa desses dados para poder dar bolsa de estudo, ou para, enfim. Então, as filantrópicas, as beneficentes de assistência social, elas não estão fora da lei, elas estão dentro da lei, como qualquer outra empresa, mais uma vez, só que elas tratam de dados mais sensíveis. Então, elas têm que ter uma preocupação maior em relação a esses dados. Né? Vou fazer mais uma pergunta aqui. As sanções, quanto às sanções, a gente citou, mas não explicou claramente. Elas podem ser aplicadas ou será apenas no próximo ano? Adriana, como é que estamos? Como é que vão ficar com relação às sanções? Júlio, em relação às sanções, eu vejo que a gente tem aí dois cenários distintos. Primeiro, em relação às sanções que forem aplicadas pela Agência Nacional de Proteção de Dados, elas estarão em vigor somente a partir de agosto do ano que vem. A lei ela tem duas vigências, né? A primeira, que foi estipulada para o ano passado, que foi em relação à criação da NPD, agora ela está sendo aparelhada e as sanções e fiscalização começam a partir de agosto do ano que vem. Isso não quer dizer que o titular de dados não pode se socorrer do judiciário e de órgãos administrativos, como o PROCON, para ver garantido o seu direito à proteção de dados. Em momento nenhum ele pode deixar de socorrer ao judiciário.
Então, se houver alguma imposição de penalidade pelo judiciário, sim, a lei já está valendo desde a partir de quinta-feira e pode haver penalização, pode haver indenização, sim, imposta pelo Poder Judiciário ou até mesmo pelo PROCON, a partir do momento em que a lei estiver vigente. Todo titular de dados que se sentir invadido, que entender que o seu direito à proteção de dados foi violado, o seu direito à privacidade foi violado, pode se valer desses órgãos para poder garantir o seu direito. Beleza, ótimo. Kovac, agora eu vou te perguntar no sentido assim, estamos com 1h30 de palestra, continuamos, de webinar, continuamos, tem algumas perguntas a serem respondidas, você que manda. Eu não mando nada, só sugiro. Eu acho que por uma questão que eu tenho feito muitos webinars, eu tenho falado, a gente precisa começar e terminar. Porque as pessoas têm outros compromissos também, né? E o nosso compromisso também é de responder todas as indagações que foram feitas e que eventualmente não foram respondidos, além de nós termos um e-mail específico para isso. Então, nesse sentido, mais uma vez eu quero agradecer a todos que participaram, né? Foram mais de 270 pessoas, dizer mais uma vez que isso está gravado. Muita gente não teve a oportunidade de assistir inteiro, mas vai poder ter a oportunidade de assistir inteiro. E como final, eu gostaria só de colocar algumas coisas que me parece essencial, como fechamento término desse webinar. Gente, essa lei, a gente está acostumado a dizer que tem lei que nem moda, umas pegam e outros não pegam. Essa não tem reversão, essa veio para pegar e ela não tem como não pegar. Segundo aspecto, que é importante, constituir, quem não constituiu, mas constitua uma comissão efetivamente, com atores diferenciados. Eu já vi que teve gente que respondeu, ô Kovac, ainda bem que você falou que não é só TI. O TI é um deles, é verdade, é importante nisso. Né? Mas nós precisamos ter alguém na formação jurídica, alguém que tenha conhecimento regulatório, pessoal da área de consumo, recursos humanos é essencial, né? Precisa ter uma equipe multidisciplinar, como nós fizemos no escritório. Quer dizer, nasceu o manual por uma equipe interdisciplinar. As diversas competências se reuniram a fim de elaborar o manual. Então, a primeira coisa, gente, é fazer o comitê. Se tem um comitê, mas é aquele comitê de já não é um comitê. Então, amplie esse comitê, em fim de fazer essa implantação. Acho que é um aspecto importantíssimo, porque a instituição precisa, e o Paulo Chanan faz essa indagação, né? Precisa ter uma segurança cibernética. Lembram 11 de setembro, né? Empresas fecharam porque simplesmente os dados se foram. É uma coisa típica com que marcou todo mundo. A empresa não tinha dados. Então, a gente sabe, já tem a experiência. Então, esse é outro ponto essencial. Obviamente, a gente tem uma coisa que todo regimento de escola, tanto da educação básica como superior, tem lá, relacionamento entre mantenedor e mantida. Esse é um trabalho que tem que ser feito com as duas partes em conjunto. Tem que ter gente da mantenedora, tem que ter gente da mantida para fazer esse trabalho e fazer a implantação. Né? Esse é um ponto. Acho que o José Roberto colocou um ponto que é essencial, que vale tanto para o compliance como vale também para a Lei Geral de Proteção de Dados. Ora, não há como justificar algo que a gente cometeu erro se a gente sequer implantou. Então, tem que ter uma implantação. E outra coisa, não é uma implantação para os 7 pessoas do comitê ou mais quem. A implantação ela nasce de uma ampla campanha, ampla conscientização, ampla capacitação de todos os atores da instituição. Né? Eu diria o seguinte, gente, tem que ter aquela famosa campanha que nem do ENAD, né? Faça o ENAD, não tem essa campanha? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados ela veio para ficar. E as pessoas têm que ter o entendimento do significado disto e para que faça a implantação. Né? E como último tópico, a experiência demonstrou com a pandemia que muita coisa que a gente dizia que não era capaz e não acreditava, acabou fazendo. Né? Havia uma crítica do remoto, achando que o remoto brasileiro vai ficar fazendo o quê? Na piscina, se divertindo, etc. E não é verdade. Todo mundo viu que funcionou.
Então, a capacidade de superação também vem nesse momento para a criação desse comitê, para a implantação da Lei Geral de Proteção de Dados. E a Lei de Proteção de Dados é para o aluno, o professor, o colaborador, enfim, todos os terceiros, mas também é para a mantenedora. Porque se ela não cumprir, e como diz a Adriana, a proteção de dados, independente da multa que vai ser aplicada, hoje está valendo de toda forma, né? E, por último, agradecer mais uma vez a cada um de vocês. Esperamos que estejam bem, né? Vamos ter esse comitê de monitoramento, mas com o mesmo rigor que deve ser o protocolo de retomada, não ter relaxamento, usar máscara, distanciamento, tudo isso que nós estamos vivendo nesse momento, né? E dizer que agradecer as mais de 270 pessoas que aqui estiveram e agradecer a todos os que estão envolvidos, o escritório como um todo, e quiçá superaremos tudo isso e teremos um amanhã diferente e melhor, e assim esperamos. Um grande abraço a todos. Kovac, a última coisa, eu vou fazer uma sugestão então aqui. Como a gente tem muitas perguntas, e ao baixar o nosso manual de LGPD no site, você dá o seu consentimento que vai receber informações sobre isso, a gente vai fazer como se fosse um FAQ. A gente vai pegar todas essas perguntas, responder, e no momento que você baixa lá e você deixa seu e-mail, a gente vai mandar esse FAQ com as respostas de todas essas perguntas, enfim, que são muitas aqui, realmente chegaram várias no final, então acho que então fica aí a sugestão para a gente, né, para a gente mandar isso por e-mail. Ainda essa semana a gente colhe essas perguntas e manda para todos que baixaram o manual e deixaram o e-mail lá no nosso site. Combinado? Fechado. Bom, então uma boa noite a todos. Doutor Daniel, doutora Adriana, doutor Kovac. Obrigado pela explanação. Aos todos também participantes, aos mais de 200 aí, uma boa noite e um bom resto de semana. Agradecer também a Renata por todo o apoio, né? Obrigada, doutor Kovac. Boa noite a todos. Tchau, tchau.